Olá, quintos anos! Continuando a nossa aula de hoje, nós vamos falar de cidadania no passado e no presente. Para isso, você vai precisar abrir o seu livro nas páginas 66 e 67. O que é cidadania? E o que é cidadão? Tem uma ideia disso? Consegue imaginar? Segundo o dicionário, cidadania é a condição de quem, sendo membro de um Estado, tem o direito e o dever de participar da vida política, econômica e cultural. O cidadão é o indivíduo que tem direitos e deveres num país. Ele é um sujeito, é um habitante da cidade. Segundo o nosso livro, e resumindo essa ideia de cidadania e de cidadão, cidadania é direito e dever de toda pessoa e toda comunidade de uma sociedade organizada. Então, se pensarmos, há muitos anos atrás, não havia o conceito de cidadania, nem de cidadão, certo? Não havia uma organização, como foi falado na página anterior, né? Não havia um conceito de organização política, de organização econômica. Então, não havia o conceito de cidadão nem de cidadania. Hoje, todos nós somos cidadãos. Nós temos o direito e o dever de participar da organização política, social e econômica de onde vivemos, seja da nossa escola, do nosso condomínio, da nossa cidade, do nosso país. Essa é a nossa função e o nosso direito. Por isso temos o dever de votar. Temos o direito de votar em quem a gente quiser. Temos o dever de seguir as autoridades, seguir o distanciamento social, por exemplo. Temos o direito de escolher algumas coisas, mas temos o dever de seguir regras. Será que sempre foi assim? Não. Não, nem sempre foi assim. Por que nem sempre foi assim? Acabei de dizer para vocês. Primeiro, porque antigamente a sociedade não era organizada. Os primeiros grupos humanos não eram organizados e não tinham essa noção de sociedade, né? De cidadania, não tinha essa noção. E porque depois não havia esse conceito de direitos iguais, deveres iguais. Então, nós vamos pegar aí o exemplo da Babilônia, que tem no livro de vocês. Lembra da Babilônia? Que tinha um imperador. Lembram-se disso? Olha lá. Na Babilônia, a sociedade era dividida em 3 grupos. Trabalhadores livres. As pessoas escravizadas. E os ricos? Pensa aí. Quem você acha que tinha mais direito? Os ricos, claro. Quem você acha que não era nem ouvido? Os escravos, nós já falamos sobre isso. Bom, mesmo tendo essa diferença, ainda havia uma outra diferença. Entre esses 3 grupos, eles ainda eram subdivididos. Então, olha só.
castigos, para uns, eram diferentes dos castigos dos outros. Um exemplo. Se um rico roubasse, ele tinha um castigo leve e uma justificativa. Se um escravo roubasse, ele era morto. O rico não. Se um trabalhador livre roubasse, ele tinha que devolver e pagar mais alguma coisa. A mesma infração não tinha a mesma penalidade para todo mundo. Então era como se o mesmo problema tivesse soluções diferentes para cada um. Por quê? Porque um era mais rico, porque um era muito pobre, porque um era marginalizado, porque ele era escravo daquele rico e porque ele era visto como não era nem gente, e porque tinha aquele que era livre, mas era pobre. Então haviam 3 tipos de castigo. Era o mesmo crime, vamos pensar assim, mas ele havia peso diferente para 3 grupos. Havia ainda uma outra diferença. Entre os ricos, homens e mulheres eram tratados diferentes. Por exemplo, o homem, ele recebia herança de alguém que morreu da família. A mulher não. A mulher não precisava de herança. Não tinha direito à herança. Então, se o pai dela morresse, quem ia receber a herança eram só os irmãos homens dela. Ela não. Ela não era ouvida. Quando uma criança, uma menina nascia, ninguém ficava feliz. Mas se um menino nascia, era dias e dias de festa. Mesmo entre esse grupo rico. Então, além de ter essa diferença entre trabalhadores livres, escravos e ricos, ainda havia essa diferença. Homens e mulheres dentro desses grupos eram vistos de formas diferentes. Decisões políticas na sociedade. Então, Roma. Como era lá em Roma? Haviam 2 grupos. Primeiro, eram os grandes proprietários de terra. Eles eram chamados de patrícios. Os patrícios tinham todos os direitos garantidos e ainda ocupavam cargos políticos. Havia um outro grupo, muito maior, mas com muito menos direito. Esse grupo muito maior era composto de artesãos, camponeses, comerciantes e trabalhadores livres. Mas eles eram vistos como plebeus, como o resto da sociedade. Eles não podiam se casar com os patrícios, com esse grupo aí de cima, e nem participavam das decisões políticas. Isso quer dizer, todo o poder estava na mão dos patrícios e os plebeus deveriam seguir apenas o que os patrícios decidissem. Agora nós vamos para as atividades. Antes disso eu vou explicar para vocês. Leiam a página 66, grifem as partes principais, apesar de eu já ter contado a história para vocês, mas é interessante que vocês sempre retomem e sempre grifem, tudo bem? As atividades. Explique o que é cidadania. Já tem até aí no vídeo, né? Você vai fazer no seu livro. Observa que tem espaço para você fazer. O exercício 2, você vai fazer no seu caderno. Nas cidades antigas, todas as pessoas tinham acesso aos mesmos direitos? Explique. Então, não é para colocar só não ou sim. Explique. Quando você estiver grifando as partes principais, você já vai encontrar as respostas das atividades.
3. Observe as imagens a seguir e responda as questões. O que as imagens representam? Leia com bastante atenção a fonte, tá? Essa identificação aqui, ó. Leia com atenção. Quais são as diferenças e semelhanças entre elas? Que diferenças existem entre os direitos desses dois grupos? Então já tá dando a dica. Tem um grupo, tem outro grupo. Essas diferenças se mantiveram na Roma antiga? Tem a ver com a história que eu contei para vocês agora. Observa que não tem espaço no livro. Onde você vai fazer? No seu caderno. Tudo bem? Agora, vamos partir para o registro do caderno e para as atividades. Você vai encontrar essa informação lá no blog. Até a próxima!